Fatos de hoje, histórias de amanhã. Um relato dos principais acontecimentos no país e no mundo, narrados por Mariana Leduc e Johnny Schemberg. Atenção, anote aí. Hoje é uma data importante para quem? Para quem é de direita. Os comunistas não gostam do que é celebrado no dia de hoje. Então você fique sabendo que hoje é o Dia Internacional da Democracia. É celebrado, portanto, no dia 15 de setembro. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Detalhe importante, importantíssimo. O secretário-geral da ONU é Antônio Guterres. Ele é um declarado socialista. Portanto, não gosta da democracia. Amigo e irmão, somos a agência CWB de Notícias. Agora a prestação de serviço, utilidade pública, cidadania, esporte, política, entrevistas, comentários, depoimentos e denúncias. E sempre com notícia verdade. Somos independentes. Em um minuto tem o comentário neste jornal. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. O processo de aração, também conhecido como arada, é muito útil para descompactar a terra e ajudar no desenvolvimento das raízes de sua plantação. Seja mecânica ou animal, esta é uma técnica fundamental que, além de expor o solo à ação do sol, enterra restos de culturas anteriores ou ervas daninhas e ajuda na melhora da infiltração do solo. Utilize a técnica da arada na sua propriedade e ajude no desenvolvimento das raízes, no enterro de culturas antigas e na melhora da infiltração do seu solo. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Precisão na informação. No Jornal da Central TV Brasil, o exercício de cidadania, com opinião forte. Amigo irmão, essa notícia serve muito bem para explicar o que é política partidária e política pública. Preste atenção. As críticas às políticas públicas conduzidas pelo governo federal em relação ao meio ambiente marcam a sessão especial no plenário da Câmara Federal, do Senado, ou melhor, que debateu como o Brasil deve se preparar para a Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP27, que vai ocorrer em novembro no Egito. O senador Fábio Contarato, do PT do Espírito Santo, conduziu a sessão. Ele destacou que a gestão ambiental tem sofrido um desmonte nos últimos anos, que fez com que o Brasil regredisse nessa área, deixando de ser uma referência em estratégia em preservação ambiental para o contrário. Então, o senador diz que a diretriz da atual gestão vai na contramão da conservação ambiental desde o seu início. Então, a ideologia do senador serve bem para avaliarmos e, com certeza, confirmar que a política partidária não está nem aí para as causas brasileiras. O mundo sabe que o nosso Brasil é um país que mais preserva matas. O Brasil é o país que mais preserva as suas matas. O exemplo fundamental está nas áreas onde a agricultura está sendo implantada e é praticada. Nenhum país do mundo impõe a seus produtores rurais o mínimo de 30% de espaços para o quê? Para a preservação ambiental. Então, senador do PT e os demais integrantes que não estão nem preocupados, mas em nada, com o nosso país. Eles se preocupam e muito
em proporcionar desgastes e promover algo que não interessa a eles. Eles, logicamente, são de esquerda. E a esquerda, por certo, gosta de se aproveitar de quem? Daquele que trabalha. Gente da esquerda não gosta de serviço. Eles não querem aparecer como trabalhadores. Eles aparecem em todas as situações como aproveitadores dos trabalhadores. E a mídia com certeza promove isso. Então, você que está aí ouvindo o jornal, saiba que ideologia partidária serve para o quê? Serve só para se manter no poder e não ideologia de propósitos positivos, ideologia para um Brasil melhor. Isso está longe da ideologia partidária. Entendeu, irmão? Por isso, quando alguém se posicionar a você sobre política pública, pergunte se é política pública que ele quer discutir ou política partidária. Existe uma diferença muito grande que, por certo, você que gosta de trabalhar e trabalha, você acredita nisso. E saiba que políticas públicas são as políticas que servem para melhorar a qualidade dos mais pobres. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Precisão na informação. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, a deflação em agosto foi generalizada por faixas de rendimento. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, a inflação oficial do país, medida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, diz que teve a segunda deflação consecutiva em agosto, de 0,36% em queda. Em julho, o IPCA tinha sido de 0,68%, menor taxa de toda a série histórica que foi iniciada no ano de 1980. O IPCA, que é a inflação oficial, fica neste ano entre 6,5% a 7%, tendendo uma queda ainda maior caso tenhamos novas derrubadas nos preços dos combustíveis e dos seus derivados, podendo cair até para 6% no acumulado em dezembro. Por outro lado, para o ano que vem, essa inflação cai de 6%, podendo ir para dentro da meta, ficando mais próxima de 5% no acumulado dos 12 meses. A afirmação é do professor Gilberto Braga, do IBMEC. Em tempos de preços elevados, principalmente dos combustíveis, pesquisadores do Laboratório Fotovoltaica da Universidade Federal de Santa Catarina tiveram uma ideia incrível para ajudar condutores. Eles criaram um ônibus que funciona a partir de energia solar. O primeiro e-bus foi 100% desenvolvido e montado no Brasil. O veículo já percorreu mais de 100 mil quilômetros sem gastar uma gota de combustível fóssil. E o resultado tem sido muito comemorado pela equipe envolvida neste projeto. A recarga acontece na própria sede do laboratório. Atualmente, o e-bus é utilizado para transportar alunos, professores e visitantes que frequentam o campus da Universidade Federal de Santa Catarina e também as pessoas que vêm do norte da ilha de Florianópolis. A China anunciou que deseja construir com a Rússia
uma ordem mundial mais justa e racional. Segundo o secretário de Assuntos Internacionais do Partido Comunista, Yang Jiechi, o país deseja trabalhar com Moscou para implementar continuamente o espírito de cooperação estratégica de alto nível entre os dois países. Isso resguardando os interesses comuns de ambos os lados e promover o desenvolvimento de uma ordem internacional em uma direção mais justa e racional. O interesse foi celebrado por Andrei Denisov, embaixador russo em Pequim. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, OMS, Tedros Adhanom, disse que o mundo nunca esteve em melhor posição para encerrar a pandemia do Covid-19. Ainda não chegamos lá, mas o fim está à vista, destacou, ao lembrar que, na semana passada, o número de mortes reportadas pela doença foi menor desde março de 2020. Já conseguimos ver a linha de chegada. Estamos em posição de vencer, mas agora o pior momento para se preparar para corrigir isso. É o momento de correr mais rápido, de garantir que cruzaremos a linha de chegada e chegaremos aos frutos de todo o nosso trabalho árduo, avaliou Tedros. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Aqui, frutas, verduras e mercearia Caiobá. Espaço com requinte e qualidade para melhor atender. Os doces sabores das frutas, as qualidades das hortaliças, as propriedades das verduras, os indispensáveis tubérculos, as forças das raízes. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Produtos para alimentação, laticínios, frios, especiarias, enlatados, embutidos e uma carta de vinhos. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Avenida Juscelino Kubitschek, 2021 em Caiobá, Matinhos. Entregas em domicílio no telefone 99520-4141. A confiança, a garantia e principalmente a tradição em mecânica, em elétrica, em injeção eletrônica, em alinhamentos e também balanceamentos fazem da Cell Auto Center uma referência na cidade de Matinhos. Mecânica leve e pesada, contando com os mais capacitados profissionais. A Cell Auto Center mantém socorro 24 horas de segunda a domingo. Avenida José Arthur Zanlucci, 2180. Precisão na informação. Um levantamento feito pela IDC Brasil, a pedido da Google Workspace, mostra que o modelo de trabalho híbrido é hoje o mais adotado por empresas no Brasil. Segundo a pesquisa, em 2022, 56% das organizações já atuam com formato híbrido, ante 44% em 2021. Neste ano, apenas 25% das empresas permanecem no modelo presencial, contra 29% no ano passado. De acordo com o levantamento, para a pesquisa, a IDC Brasil entrevistou 1.258 colaboradores de grandes empresas brasileiras de diversos setores e tamanhos. Com a ampla adoção do formato híbrido no país, a pesquisa mostra que cresceu também a importância do modelo de trabalho na escolha por emprego. Para 33% dos entrevistados, é importante que a empresa ofereça um modelo de trabalho que se alinhe às preferências pessoais de trabalho,
seja remoto, presencial ou híbrido. Uma mulher que consegue sentir o cheiro de mudanças no odor do corpo de pessoas que estão com Parkinson está ajudando os cientistas a desenvolver um teste rápido para detectar a doença com bastante antecedência, para que ela possa ser tratada precocemente. O teste será absolutamente indolor, feito com algodão passado na parte de trás do pescoço. Simples assim. Tudo começou quando Joy Milini notou uma mudança abrupta no odor natural do marido dela. O Les, na época, ele tinha 33 anos e 12 anos depois foi diagnosticado com Parkinson, em estado já progressivo. Isso a fez pensar qual teria sido a causa em 2012. O Les, que foi médico, procurou alguém para investigar melhor a conexão entre o cheiro e o Parkinson. E um professor da Universidade de Edimburgo formou uma equipe para testar o olfato de Joy. Os contribuintes com grandes dívidas com a Receita Federal poderão renegociar os débitos com até 70% de desconto. A Receita Federal publicou a portaria que aumentará os benefícios para quem quer parcelar até 1,4 trilhões em dívidas tributárias, que ainda não estão sob contestação judicial. A portaria respondeu à Receita Federal a modalidade de renegociação chamada de transação tributária, mecanismo criado em 2020 para facilitar o parcelamento de dívidas de empresas afetadas pela pandemia da Covid-19. Até agora, apenas a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, órgão que cobra na Justiça as dívidas com o governo, concedia essa possibilidade com regularidade. A Receita avançava negociações nesse modelo, mas em casos especiais. O índice de confiança do empresário industrial subiu 3 pontos e alcançou o nível mais elevado desde agosto de 2021. É o segundo mês consecutivo de melhora da confiança do setor, de acordo com a Confederação Nacional da Indústria. Em setembro, o índice ficou em 62,8 pontos, ao permanecer acima da linha divisória de 50 pontos. O indicador demonstra que a indústria segue confiante, explicou a CNI. Segundo a entidade, a melhora aconteceu principalmente no componente relativo à economia brasileira, que cresceu 5,9 pontos, mas houve alta em todos os componentes do índice, condições atuais e expectativas relativas tanto à economia brasileira quanto às próprias empresas. O Ministério da Educação divulgou os dados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes de 2021, que apontam que, pela primeira vez, o número de estudantes inscritos em cursos na modalidade de ensino à distância é maior do que os estudantes em cursos presenciais. Do total de quase 500 mil estudantes inscritos em mais de 30 áreas, 52% estão na modalidade EAD. Entretanto, apesar de ter a maioria dos estudantes inscritos, os cursos na modalidade EAD representam apenas 12% do total de cursos avaliados, que chega a quase 8 mil. O Jornal da Central Brasil TV volta já. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. A Casa Osório resgata a tradição do melhor servir em um desfile dos melhores vinhedos do mundo. Uma rica carta de vinhos para quem gosta de qualidade. Casa Osório, bebidas finas, licores, uísques, vodkas, cervejas, bomboniere e mercearia e todos os prazeres do vinho. Casa Osório. Precisão na informação. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, vai tornar o Pix uma opção de pagamento obrigatória. A proposta foi apresentada em reunião e ficará aberta para contribuições da sociedade pelos próximos 45 dias, portanto até 31 de outubro.
As demais formas de pagamento devem continuar válidas. Depois desse período, o assunto será votado pela diretoria da agência. Caso seja aprovada, as distribuidoras de energia terão um prazo de 90 dias para implementar a medida. Hoje, o pagamento via Pix é opcional. Segundo a agência, o objetivo da consulta pública é disponibilizar o acesso à ferramenta para que os contribuintes de todas as áreas de concessão possam afirmar a permissão ou não, para que as distribuidoras efetivem o Pix como forma exclusiva de pagamento. A União Europeia quer levantar 140 bilhões de euros, isso mesmo, 140 bilhões de euros, aproveitando os lucros inesperados de algumas empresas de energia para ajudar famílias e empresas a pagar contas de gás e eletricidade que estão nas alturas. A Comissão Europeia propôs limitar os lucros dos produtores de eletricidade renovável e também nuclear e tributar os ganhos inesperados das empresas de petróleo e também de gás. Os lucros de geradores de energia, usando energia eólica, solar e nuclear, aumentaram porque suas tarifas estão ligadas ao preço de atacado pelo gás natural, que atingiu um recorde em março, isso depois que a Rússia invadiu a Ucrânia. Hoje, cerca de 550% os preços estão acima anterior dos níveis do ano passado. Um pescador e um velejador ajudaram a localizar os destroços de um caça F-5 da Força Aérea Brasileira, FAB, que estava desaparecido há mais de 40 anos. Os pedaços da aeronave foram achados em Lagoa dos Patos, isso no Rio Grande do Sul. Segundo a FAB, foram localizadas diversas partes do caça, como os motores, trem de pouso, canhão, pedaços de fuselagem, além de fragmentos das asas, entre outros componentes. As buscas ocorreram após alerta feito pelo pescador José Ortiz, morador de Palmas do Sul, no Rio Grande do Sul, que viu suas redes de tainha se prenderem em objetos submersos nas proximidades do Banco das Desertas. A Prefeitura de Curitiba vai testar os ônibus elétricos da fabricante brasileira Electra. O assunto foi tratado em reunião entre o prefeito Rafael Greca de Macedo e a presidente da montadora, a Milena Romano. O encontro aconteceu no Palácio 29 de março. Os ônibus elétricos não geram emissões de resíduos e são considerados o futuro da mobilidade nas grandes cidades. O futuro já chegou e é elétrico. A nossa ideia é testarmos todos os tipos de ônibus elétricos do mundo para que possamos fazer nossa modernização da frota, disse o prefeito. Se você tem boas relações com o prefeito Rafael Greca de Macedo, informe isso a ele. Informe ao nosso alcaide que ele pode se informar aqui no vizinho estado de Santa Catarina, lá na Universidade Federal. Lá tem um busão que já percorreu mais de 100 mil quilômetros movido somente com energia solar. O prefeito precisa encaminhar os técnicos da URBS e também os seus amigos do transporte coletivo para conhecer esta realidade. Olha como é fácil. A Universidade Federal de Santa Catarina explica direitinho, ensina como se faz. O busão não consome energia da nossa Copel e não consome também combustíveis fósseis.
Que tal, prefeito? Dá uma olhada nisso. O curitibano, lógico que vai agradecer. O Jornal da Central Brasil TV volta já. A Conselheiro Laurindo 491 está estrategicamente localizada a Soma Print, especializada no comércio de equipamentos para foto e vídeo, destaque para iluminação profissional e amador, tanto para estúdio ou externa. São tripés, luminárias, luzes em LED, painéis, refletores, suportes e grande variedade com preços justos. A Soma Print tem consultores especializados oferecendo qualidade. Faça orçamento no 3223-4348. Completa linha em projetores e painéis de projeção. Soma Print, no centro da cidade. O tradicional e aconchegante restaurante Bife Sujo apresenta cozinha de qualidade servindo diariamente buffet com saladas, pratos quentes e carnes. O restaurante Bife Sujo tem quase meio século da mais tradicional e festejada feijoada da cidade. Sempre às quartas e sábados. Bife Sujo, Saldanha Marinho, 479, centro de Curitiba. Precisão na informação. Agora a alegria do povo, o futebol. Chegando Birubiru e José Domingos Borges Teixeira. O Zé Domingos. Alô, Johnny Luiz, tudo bem? Bom dia, um abraço nessa quinta-feira. Bom dia, Zé. Bom dia, Biro. Zé, primeiro assunto hoje à noite, jogaço, hein? 2-2 no Rio, hoje na arena do Corinthians. Um empate leva as penalidades, uma vitória de qualquer uma das equipes, Corinthians e Fluminense, passa a outra fase. Há um velho dito popular que o time que joga em casa tem o compromisso, o dever, a obrigação em ganhar. Na conjuntura atual do futebol, isto é coisa do passado. Porque os jogadores são extremamente profissionais. Eles não se incomodam com o barulho da torcida, com o fervor das arquibancadas. Eles tratam de jogar futebol no campo. Não estão nem aí com vaias, com apupos, com nada. Eles fazem o seu papel. Então, isto de mando de jogo não faz tanto a diferença. A prova está aqui no Rio de Janeiro, com o Maracanã, com um público extraordinário, a maioria torcendo pelo Fluminense. O Fluminense não conseguiu ganhar do Corinthians. 2-2 o resultado. Num jogo muito equilibrado. O Fluminense parecia melhor, mas o Corinthians aos poucos foi se encontrando e arrancou o empate. Resultado altamente importante. E no jogo de agora, de hoje, Corinthians em casa, o Corinthians em casa é um adversário realmente temeroso. Raras as ocasiões em que o Corinthians, ou melhor, teve debacles nos seus domínios. Então o Corinthians pode ter um pequeno favoritismo, mas o Fluminense é um time bem organizado, com um comando técnico eficiente, sob a liderança do Fernando Diniz. Então é um jogo difícil de qualquer prognóstico. Jogo para emoções fortes, com toda a certeza. Impossível se fazer uma previsão de quem será o vencedor. Se não houver vencedor, a decisão será nos tiros livres da marca do pênalti. E daí é sorte? Negativo, não é sorte, é competência, é qualidade, é sistema nervoso bem controlado na hora das cobranças. E a qualidade dos goleiros é evidente e a qualidade dos cobradores. 2 milhões Curitiba comprando rapidinho, Zé. Aleph Manga fica no coxa. Aleph Manga é um belo jogador de futebol. É fora da casinha, como dizem, mas este é um assunto para psicólogos, para os dirigentes, para a comissão técnica trabalhar e acertar a cabeça do jogador. Craque ele é. Valeu, Johnny. Valeu, Zé. Até outra. Valeu, até outra. Mais notícias logo mais no Jornal da Noite. Até lá.
Notícia Verdade. Jornalismo com responsabilidade pública. Precisão na informação.